Olá, amigos e amigas do meu vlog, tudo bem? Então, mais uma vez, estou aqui para gravar, para falar um pouquinho mais sobre a fibromialgia, falar um pouquinho sobre as especialidades que podem, os especialistas, na verdade, que podem nos diagnosticar. Eu tenho recebido várias perguntas ultimamente sobre qual é o médico especialista que vai descobrir se a pessoa tem fibromialgia ou não. Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre como eu descobri que eu tinha fibromialgia. Como eu estava sentindo dores já há muito tempo e na faculdade mesmo, meu professor deu uma aula específica de fibromialgia, uma aula específica de dor. E com todos os sintomas que eu acabei estudando, eu acabei falando, gente, eu tenho essa doença, porque eu sinto dor demais, eu sinto dor o tempo todo, e já faziam mais de 7 meses que eu sentia isso. Na verdade, eu sentia muito mais tempo. E então eu conversei com o meu professor, que é fisioterapeuta, e ele falou pra mim ir numa reumatologista. Mas antes ele falou que era bom eu passar no clínico geral para ele pedir alguns exames e para descartar a possibilidade de ter fibromialgia. Então o que eu fiz? Eu passei no clínico geral e marquei vários outros especialistas. Marquei ortopedista, marquei gastro, marquei reumatologista por último, marquei psiquiatra. Foi uma série de exames que eu fiz mais ou menos uns 40 exames de sangue. Foi mais ou menos isso, gente. Não tenho uma certeza, não, porque eu não lembro, já faz uns 4 anos isso. Mas eu fiz muito exame. E então não deu nenhuma alteração, assim, a não ser o problema de hipotireoidismo que eu tenho. Mas o problema de hipotireoidismo não ia causar tanta dor como eu já havia sentido. E então eu levei todos os exames na reumatologista. Quando ela viu a situação da retenção de líquido dos meus pés, das dores que eu já sentia, ela falou pra mim, olha, você tem todos os sintomas de fibromialgia. Então o que ela fez? Tem um teste que reumatologista faz, fisioterapeuta, fisiatra, que são dos dois lados, é um teste bilateral. Nesse teste, você tem 18 pontos, 9 de cada lado, que o fisioterapeuta ou especialista vai tocar em você e você vai falar se você está sentindo dor ou não. E assim, para você ter mesmo o diagnóstico de fibromialgia, você tem que ter mais de 11 pontos dolorosos. Como são 18, eu tive 16 pontos dolorosos, ou seja, era muito. Então, foi aí que ela me deu realmente o diagnóstico, porque todos os exames que eu tinha, nada tinha dado alteração, né? Então ela falou assim, olha, o seu problema realmente é esse, fibromialgia. Só que assim, não tem um exame específico. Tem esse exame do toque, porque geralmente quando eles fazem esse exame do toque mesmo para bilateral, eles já têm todos os exames em mãos. E não tem um exame específico ali para te dar o diagnóstico com toda certeza, não tem ainda. E até porque eles ainda não sabem, estão procurando saber o que causa a fibromialgia, né? Eu acho que eu já falei isso em alguns outros vídeos, que tem pessoas que têm fibromialgia devido a algum trauma, algum estresse muito grande, desencadeou a fibromialgia. Tem pessoas que tiveram após o parto, após uma cirurgia, ou um trauma físico direto, um acidente, por exemplo, ou algum outro tipo de trauma psicológico. Também a pessoa desencadeia, infelizmente, essa doença. Então, como eu disse no início do vídeo, eu ia falar um pouquinho sobre os médicos especialistas que iam nos ajudar a identificar a fibromialgia. Olha, até eu descobrir que eu tinha essa doença, eu passei por vários especialistas. Estudos dizem que a gente passa em média por 10 especialistas para acabar descobrindo com um reumatologista que a gente tem fibromialgia. É basicamente por isso, porque cada médico da sua área pede um exame específico.
Então, juntando todos os exames que a pessoa faz, o reumatologista vai ter uma noção mesmo, vai ter a certeza do que o paciente dele vai ter. Então, você pode ir direto no reumatologista? Pode, só que é como a ideia que eu tive. Eu marquei primeiro com o clínico geral, porque ele pediu uma bateria de exames, e depois eu levei para o reumatologista, aí que eu tive a certeza. Se você quiser fazer isso, é uma boa ideia. Também nós temos outros especialistas que podem dar esse diagnóstico para você. O psiquiatra, ele trabalha junto com o reumatologista, o psicólogo, ele trabalha junto, porque é uma doença que ela desencadeia outras comorbidades. Assim, você tem depressão, você pode ter síndrome do pânico, essas doenças psicossomáticas que, quando a gente tem esse tipo de doença, o nosso corpo mesmo, ele se aflige, o nosso corpo ele acaba causando outros problemas, são dores relacionadas ao nosso pensamento, a ansiedade, o estresse, então tudo isso acaba contribuindo para piorar as crises de fibromialgia. Então, o psicólogo e o psiquiatra, eles vão ajudar muito a gente nesse caso. Como eu disse no vídeo passado, eu consegui uma psiquiatra que foi uma pessoa assim maravilhosa. Foi a primeira psiquiatra que eu fui, onde ela pediu vários exames para mim, né? E ela passou remédio também para fibromialgia. Ela passou remédio para o toque e para depressão. E agora, no dia 27 de fevereiro, eu tenho um retorno ela vai querer saber como que eu vou me adaptar a esse novo medicamento que ela me passou. E assim, o medicamento, gente, quando o psiquiatra passa para você, ele tem alguns efeitos indesejáveis. E isso acontece nos primeiros 15 dias. É a fase que o seu corpo está em adaptação. Então é normal você se sentir mal, se sentir enjoado, se sentir sonolento, porque o remédio está começando a fazer efeito e ele demora até 15 dias para você não sentir tanta dor assim. Isso foi o que ela me falou e é o que eu tenho sentido mesmo. Se não sentir melhoras ainda, até porque fez uma semana hoje que eu fui na médica e eu só consegui comprar o remédio no domingo. Então eu comecei a tomar esse remédio de domingo pra cá. Então, infelizmente, eu fico muito sonolenta porque o remédio causa isso. E os efeitos colaterais para algumas pessoas. Algumas emagrecem demais, outras engordam demais. Tem os efeitos como a diminuição da libido. E isso tem sido um grande problema para várias pessoas. Pelo menos nos grupos que eu participo, eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade em relação a isso, porque ele é inibidor. Esse remédio que cuida da fibromialgia, que nos ajuda em partes, né? Porque acaba com o libido e acaba com o casamento também, dependendo da pessoa que você está casada. Então, ele é um inibidor, então você não sente prazer. Então isso é horrível, né? E quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você tem que voltar na sua psiquiatra, no seu psiquiatra e tentar mudar isso, né? Ver um outro medicamento que não te deixe sem libido, que te deixe normal, como você se sente mesmo. Eu tomei, um dos remédios que eu tomei, graças a Deus não me deu alteração em relação a isso, foi a amitriptilina, de 25 miligramas. Ele foi um remédio mesmo para me ajudar a dormir e diminuir a ansiedade, porque infelizmente eu sou muito ansiosa e tenho crises de pânico. Então, a amitriptilina foi um remédio que me ajudou muito e tem me ajudado porque eu ainda faço uso desse medicamento. Então, vamos voltar um pouquinho para falar sobre um outro especialista que também pode diagnosticar a fibromialgia, é o fisiatra. Ele parece um nome novo, né? Uma coisa assim que não é tão conhecida e as pessoas, infelizmente, por não conhecer, não saber qual é a função do fisiatra, ele acaba não indo nesse especialista. Mas o fisiatra, ele é um médico que cuida da parte física e na parte de reabilitação. Ele
é especialista em várias áreas, na verdade, como neurologia, reumatologia, ortopedia, cardiologia, pneumologia e pediatra. Ele é um médico especialista em reabilitação. Então ele cuida de pacientes com AVC, pessoas que têm doenças neurodegenerativas, pessoas que teve lesões medulares e outras complicações, mas ele também como ele tem vários conhecimentos de outras áreas, então é um médico que ele está super habilitado para te dizer se você tem fibromialgia ou não. Como eu falei do psiquiatra, né? Que ele está em conjunto com outros médicos para nos ajudar a ficar bem, né? Sem ter tantas crises assim. O psicólogo, porque nós precisamos muito de psicólogo também. O psiquiatra, você além de conversar com ele, ele te passa remédio, né? Ele tá habilitado a te passar remédios. E o psicólogo, é essa parte mais da conversa, onde você vai contar um pouco da sua vida, o que aconteceu, para ele tentar entender o porquê que aconteceu isso com você, o porquê que você tem depressão, para te cuidar na hora dessas ansiedades, das crises, o que você tem que fazer no momento de crise, né? Porque muitas pessoas ficam depressivas com a fibromialgia, porque é inevitável, a gente sente dor, muita dor, e sem o tratamento certo a gente acaba desabando, né? Então o psicólogo tá aí para ajudar também. Tem outros especialistas, mas esses que eu falei para vocês são os principais. Então, amigos e amigas, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fico muito feliz por todos os comentários que vocês têm feito, pelas inscrições no canal, e que ele continue crescendo assim, que eu possa continuar ajudando vocês a conhecer mais um pouquinho sobre a nossa condição, né? Peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, tá? Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E é isso, um beijo para você, obrigada por ter assistido até aqui e abraço de algodão!